O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quero sentar, meus irmãos. Que bom, que alegria do reencontro. Nos vemos todos os dias, neste encontro de irmãos, nesse encontro fraterno. É o Senhor mesmo que nos reúne como família para ouvirmos a sua palavra e condividirmos o pão da vida. E é isto que nos impulsiona a irmos no dia a dia realizando a nossa vida de cristão e realizando aquilo que Deus mesmo nos pede de fazer, acolhendo o seu Espírito e vivendo a sua palavra. E hoje nos é dado como grande exemplo para a nossa vida esta figura de mulher forte na igreja, nascida no 1515, ainda jovem, entrou no convento ou no mosteiro das Carmelitas e se fez carmelita. E, no entanto, mesmo estando num ambiente de clausura, num ambiente de uma espiritualidade forte, a jovem Teresa teve muitas fadigas, teve muitos sofrimentos na sua vida e precisou de quanta ajuda dos seus diretores espirituais, das suas formadoras, da superiora, até enquanto no seu coração ela não teve aquela experiência profunda com Deus. No dia a dia da vida contemplativa, nos afazeres domésticos, da casa,
das suas diversas atividades internas, para ela era tranquilo. Mas o grande desafio foi este encontro com Deus. Todos os dias, todas as horas previstas, estava ali, a rezar, junto com as irmãs, estava no coro, mas rezava com a boca, mas não com o coração. Pronunciava as palavras, mas a mente voava. Eis a grande dificuldade. Tinha o livro de oração nas mãos, mas restava presa às páginas ao que estava escrito. E se passaram anos, até que ela teve aquela profunda experiência com Deus. E a partir dali, não foi somente um aspecto exterior, um cumprir o horário. Esta é a hora de ir rezar, eu vou rezar. Esta é a hora de fazer esta atividade, eu vou fazer a minha atividade. Ela superou aquela parte, aquela dimensão mecânica da vida. E começou então a agir no seu coração e na sua vida o Espírito de Deus. E ela começou a agir então com algo novo na sua vida. E começou a fazer as coisas de uma forma nova. Agora sim, fazia por Cristo e em Cristo. E ali foi a grande força para a sua atividade. E começou então o seu trabalho do dia a dia para renovar o coração e a vida das suas co-irmãs. E ela conseguiu então renovar a prática da vida carmelitana. Conseguiu abrir novos mosteiros, porque então o impulso da ação de Deus na sua vida se tornou visível, não só dentro dos muros do mosteiro onde estava, mas se tornou visível na própria igreja. E os bispos, sacerdotes e outros começaram a se acostar, e dali começaram então a abrir-se outras estradas. Trouxe um grande renovamento para a igreja do seu tempo, não só para a sua família religiosa. Teve a ajuda de um outro grande carmelita, São João da Cruz, que através dele conseguiu renovar a ordem carmelitana masculina. E assim abriu as estradas. A Arquidiocese de Belém tem, portanto, um motivo de ação de graça. Entre tantos, ela tem um motivo de ação de graça muito profundo, porque no coração desta igreja de Belém tem um Carmelo. Talvez alguém aqui já conheça o Carmelo Santa Teresinha em Benevides. Tive a graça de, por diversos anos, todas as manhãs, às 6:30 da manhã, celebrar com as carmelitas no mosteiro de Santa Teresinha, lá em Benevides. E elas continuam o seu trabalho. No coração desta igreja é uma chama que não se apaga. É uma chama viva, de oração, de intercessão, de súplica. É uma chama viva que chama a todos a uma renovação interior e profunda. O viver de Santa Teresa de Ávila nos leva então e nos ajuda, abre uma porta para entender essa belíssima página do Evangelho que nós proclamamos hoje, na qual Jesus interage com os seus adversários. Quem eram os adversários de Jesus? Eram aqueles que estavam no templo, eram aqueles que deveriam animar a vida espiritual do povo, eram aqueles que deviam conduzir
às atividades da casa de Deus. E, no entanto, eram aqueles que jogavam, estavam no exteriorismo, estavam na prática da lei, nas coisas materializadas. E, com a sabedoria que eles tinham, com o conhecimento das regras, pareciam grandes mestres de vida, grandes mestres espirituais, mas na realidade eram vazios interiormente e não tinham o que transmitir para os seus fiéis, para os seus seguidores, ou melhor, para o povo de Deus. É aí que Jesus olha olho no olho, interage com eles. É aí que Jesus trabalha assim para tirar a máscara que está no rosto de cada um, fazendo com que cada um fosse mais real, fosse mais si mesmo. Sou eu mesmo, naquilo que sou, naquilo que falo e naquilo que faço. E era justamente isso que Jesus trabalhava para que os seus, digamos, adversários se tornassem pessoas novas, sem máscaras, sem fingimentos, sem mentiras. É difícil o relacionamento de Jesus com os seus, mas Jesus então deixa claro que aquele é o ponto de partida. Com ele, os seus discípulos e aqueles que o seguem no dia a dia podem justamente realizar aquela novidade que aquelas pessoas que têm coração duro não eram capazes de fazer. Portanto, pessoas sensíveis, sinceras, justas, honestas, pessoas que não oprimiam o simples, o humilde, pessoas que não enganavam e que não enganam. Eis aí então a atividade de Teresa de Ávila, a atividade dos discípulos de Jesus, é o que Jesus mesmo pede de nós. Sermos sem máscaras, sermos sem fingimentos, deixarmos de agir pelas aparências, mas sermos nós mesmos na nossa fé, sermos nós mesmos na nossa missão de anunciar a boa nova, sermos nós mesmos no realizar as boas obras a quem necessita, do pobre, do simples, do humilde, do doente, seja lá qual for, sem olhar no rosto. É o meu irmão que precisa ser amado, é o meu irmão que precisa ser servido, é Cristo que está nesse irmão. E ao mesmo tempo, fazer desabrochar da nossa vida e do nosso coração aquela fonte dialogal da oração que teve Santa Teresa. Tudo o que ela realizou, não realizou apenas pelo impulso do querer fazer novidades, do querer fazer acontecer alguma coisa, mas tudo aquilo que aconteceu através da sua vida e da sua ação, a fez sim, por aquele diálogo com Deus. E do quanto ela percebeu, ela intuiu que Deus lhe pedia de fazer. Fez segundo a oração, fez segundo o coração de Deus. E quando a obra é de Deus, pode vir o que vier, a obra está de pé, porque a obra não depende da pessoa, a obra não depende de nós, a obra é de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus para que algo aconteça. Nós precisamos somente dar espaço a Deus na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos atos, deixar que Ele haja, para que tudo possa acontecer. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos ao Senhor
que no espírito de Santa Teresa possamos também nós hoje sermos instrumentos de Deus para a renovação nas nossas comunidades, pequenas ou grandes, nas nossas paróquias, nas nossas diversas atividades da igreja, sermos também instrumentos de renovação nos nossos ambientes de família, de escola, de trabalho, aonde quer que seja. A luz de Deus deve resplandecer. Deixemos então que a palavra de Deus seja a luz da nossa vida e a lâmpada dos nossos passos. Amém.